Quando eu era jovem, vendia flores nos semáforos da cidade para ajudar meus avós. Mas o que eu não imaginava é que em qualquer lugar existe gente má. Pessoas que me obrigaram a fazer coisas que eu não queria e, acima de tudo, que fizeram com que um ser aterrador entrasse na minha casa. Meu nome é Francisco e eu cresci com meus avós. Desde que tenho memória, eles estiveram ao meu lado. Nunca soube o que era viver com meus pais, porque foram meus avós quem me criaram e cuidaram para que nunca me faltasse o básico. De certa forma, posso dizer que tive uma infância tranquila, porque mesmo sem luxo, sempre houve carinho e apoio. Eles se levantavam cedo para trabalhar e, com o pouco que ganhavam, me davam o necessário. Me compravam material escolar, roupas, simples para a escola e sempre cuidavam do meu bem-estar. Quando terminei o ensino fundamental, as coisas começaram a mudar. Minha avó já não podia trabalhar como antes, porque se cansava muito e sentia fortes dores nos joelhos. Eu via como ela fazia esforço para continuar de pé, mas já não era igual. Naquele momento, decidi que preferia ajudar em casa em vez de continuar estudando. Achava mais importante estar ao lado dos meus avós e contribuir com algum dinheiro. Foi assim que comecei a fazer pequenos trabalhos, que ao menos deixavam algumas moedas para a comida. Durante esses anos, passei por vários ofícios. Às vezes, me contratavam para lavar carros, e eu passava o dia inteiro com um balde e um pano. Em outras ocasiões, ajudava em lojas próximas, carregando caixas ou organizando mercadorias. Também me aceitavam em uma oficina mecânica, onde eu fazia o mais simples, como passar ferramentas, varrer ou recolher o que ficava jogado. No fim, o importante era não ficar sem fazer nada e sentir que estava contribuindo. Isso me deu um senso de responsabilidade que me acompanha desde muito jovem. Nossa casa ficava nos arredores da cidade, em bairros muito pobres, onde não havia ruas pavimentadas. A lama na época das chuvas era tão forte que às vezes parecia impossível caminhar sem afundar no barro. Casas quase caindo eram o normal naquela região. Mesmo assim, aquele lugar era meu lar e, embora faltasse muita coisa, eu o sentia como o bem mais valioso que tinha. Com os anos, aprendi que não importava tanto o material, mas sim o significado de viver com as pessoas que a gente ama. Meu avô trabalhava em uma marcenaria que ficava a alguns minutos de bicicleta. Todos os dias ele se levantava bem cedo, e antes mesmo de amanhecer, já estava pedalando para lá. Eu ficava com minha avó para cuidar dela. Muitas vezes era eu quem descia até a loja, porque para ela era difícil caminhar até lá. Essa rotina se tornou parte da minha vida. Meu avô chegava tarde, cansado, cheio de serragem, mas com um sorriso no rosto. Nunca o ouvi reclamar, embora saiba que muitas vezes mal tinha forças. Minha avó, por outro lado, passava a maior parte do dia em casa. Ela tinha dificuldades para se locomover, então eu tentava facilitar ao máximo sua vida. Servia-lhe água, preparava um chá simples e buscava formas de evitar que ela se esforçasse além da conta. Ela sempre dizia que eu era como um filho para eles, e eu sentia o mesmo. Para mim, eles não eram apenas avós, eram toda a minha família, e o único desejo que eu tinha era dar-lhes uma vida melhor com o tempo. Minha vida foi muito simples nesses anos. Não havia festas, passeios, muito menos luxos. Eu pensava em como viviam outros jovens da minha idade que continuavam estudando, que saíam com amigos ou que tinham coisas que eu nem imaginava. Mas nunca me senti mal por isso, porque no fundo, eu sabia que o que estava fazendo era por amor aos meus avós. Eu queria estar com eles e devolver um pouco de tudo o que haviam feito por mim. Conforme fui crescendo, essa ideia ficou ainda mais forte. Sonhava em dar-lhes uma casa melhor, em poder levá-los ao médico sem nos preocuparmos com o dinheiro ou em comprar coisas novas que eles nunca se atreviam a pedir. Essa meta se tornou minha motivação diária. Nem sempre foi fácil. Havia dias em que não encontrava trabalho e voltava de mãos vazias. Havia noites em que ouvia minha avó tossir e me preocupava por não termos dinheiro suficiente para os remédios. Mas mesmo com tudo isso,
Nunca perdi a vontade de seguir lutando por eles. Hoje, olhando para trás, percebo que minha vida foi forjada em meio àquelas ruas sem pavimento, as longas tardes de trabalho e as noites em que escutava meus avós conversando baixinho na cozinha. Mas, infelizmente, tudo mudou em um piscar de olhos. Quando completei 20 anos, as coisas mudaram um pouco para mim. Até aquele momento, já haviam sido vários anos de trabalho simples, mas eu sentia que precisava encontrar uma forma de ganhar um pouco mais. Foi então que decidi ir vender nas ruas da cidade. Acordava muito cedo, antes mesmo do sol nascer, e seguia caminho até o centro. Ali eu ficava parado nos semáforos com uma caixinha cheia de doces, ou às vezes garrafas de água. No começo, foi difícil, porque havia dias em que mal conseguia tirar o valor da passagem de volta. O calor na rua era forte, os carros passavam rápido, e muitas pessoas nem sequer olhavam para mim. Ainda assim, eu não desistia. Mesmo que fossem apenas algumas moedas, elas significavam pão para o jantar ou sabão para lavar a roupa. Quando terminava a jornada, voltava para casa para ficar com minha avó. Cuidava dela por um tempo e depois, à tarde, buscava outra fonte de renda. Me ofereci para cuidar de jardins de pessoas ricas, em bairros onde as casas eram grandes e os portões pintados brilhavam ao sol. Eu não tinha experiência, mas com vontade e esforço, aprendi a podar plantas e manter tudo em ordem. Nas ruas, aprendi como as pessoas podiam te ignorar ou te dar um sorriso em questão de segundos. Nos jardins, descobri o que era trabalhar com as mãos na terra, cuidar das plantas e sentir o cheiro da grama recém-cortada. No fim, tudo era um esforço para dar um pouco mais de tranquilidade aos meus velhinhos. Com o passar dos meses, encontrei algo que mudou minha vida. Tudo começou em uma manhã, quando vi uma mulher vendendo flores em outra parte da cidade. Fiquei observando como ela oferecia as flores aos motoristas. Tinha um balde com rosas e girassóis e, embora não se aproximasse de todos, sempre que alguém abaixava o vidro, ela entregava uma flor com um sorriso e o motorista pagava sem reclamar. Essa cena me fez pensar: se as pessoas compravam flores na rua, talvez eu também pudesse tentar? A primeira coisa que pensei foi que não queria tirar o trabalho dela, por isso procurei outro lugar, longe de onde ela ficava. Comprei algumas flores com o pouco que tinha e resolvi arriscar. A surpresa foi que funcionou. Naquele dia vendi tudo e voltei para casa com mais dinheiro do que em uma semana inteira vendendo doces. Eu não acreditava e percebi que as flores tinham algo especial. As pessoas as recebiam com emoção, olhavam com carinho e não pediam para baixar o preço. Era como se entendessem que uma flor tinha um valor diferente. Pouco a pouco fui melhorando. Comprava rosas vermelhas, pequenos buquês de 5 flores e também alguns girassóis. Me colocava na esquina, esperava o sinal fechar, aproximava-me dos carros com cuidado e estendia a flor. Alguns diziam que era para a namorada, outros para a mãe, e outros simplesmente porque sim. Nunca me faltaram compradores. Era um trabalho duro, porque eu precisava andar muito e ficar sob o sol, mas sentia diferente de tudo que já havia feito antes. Com as flores eu ganhava mais, podia levar comida de melhor qualidade para casa e comprar para minha avó o que fosse necessário. Houve uma fase em que eu chegava a fazer 2 turnos por dia. Saía de manhã, voltava para almoçar e depois ia novamente à tarde. Nessa hora, havia mais trânsito e as pessoas pareciam mais dispostas a comprar. Com o tempo, conquistei clientes frequentes. Alguns motoristas já me reconheciam e compravam sem pensar 2 vezes. Isso me dava confiança e me fazia sentir que finalmente eu havia encontrado algo estável. O que eu mais gostava era que sempre levava uma flor para minha avó. Podia ser uma rosa simples ou um girassol amarelo que alegrava a mesa. Sempre que chegava, eu a entregava e ela sorria como uma criança. Dizia que nunca tinha recebido tantas flores na vida e me agradecia de coração. Às vezes, ela brincava com meu avô, reclamando que ele nunca tinha lhe dado flores. Tudo mudou em uma tarde para a noite. Naquele dia, eu havia trabalhado desde cedo
e me restavam apenas 2 buquês para vender. Estava cansado, mas contente porque as vendas tinham sido boas. O sol já estava se pondo e as luzes dos carros iluminavam a rua onde eu estava parado. Foi então que uma caminhonete muito bonita parou na minha frente. Era daquelas que a gente sabe que custam muito dinheiro, com vidros escuros e pintura que brilhava até na luz mais fraca. O motorista abaixou o vidro e me chamou com a mão. Aproximei-me, pensando que compraria um buquê, como qualquer outro cliente, e assim foi. Entreguei-lhe o buquê e ele o pegou com calma. Mas notei algo estranho. Segurou-o por alguns segundos a mais do que o normal, e parecia que mexia as mãos dentro do papel que envolvia as flores. Quando me devolveu, disse que eu tinha que entregá-lo. Há um homem que passaria em uma caminhonete azul dentro de uns 10 minutos. Deixou claro que era muito importante que eu não visse o que havia dentro. Naquele momento, apenas assenti, sem saber o que pensar. Peguei o buquê de volta e imediatamente percebi que estava mais pesado do que antes. O papel estava dobrado da mesma forma, as flores pareciam iguais, mas algo tinha mudado em seu interior. Não tive coragem de olhar diretamente, mas por dentro me senti estranho. O homem então tirou uma nota de 100 e me passou como se nada fosse. Sorriu tranquilo e, assim que o semáforo ficou verde, arrancou com a caminhonete e desapareceu no trânsito. Fiquei ali parado com o buquê nas mãos e o coração batendo, forte. Pensei no que ele havia me dito, que eu não o abrisse e que o entregasse ao da caminhonete azul. Porém, a curiosidade falou mais alto e passei a mão por dentro do papel para sentir o que era que pesava. Toquei algo duro, envolto em uma sacola preta, e não parecia dinheiro nem outra coisa que eu pudesse reconhecer. Aquela sensação me deixou nervoso, porque não entendia o que estava carregando. Passaram-se alguns minutos que pareceram eternos. Cada carro que passava fazia com que eu olhasse com mais atenção. Finalmente apareceu uma caminhonete azul, exatamente como o homem havia dito. Parou na minha frente e o vidro desceu. Dentro estava um homem barbudo, de olhar sério. Não falei nada, apenas aproximei o buquê e o entreguei, como se fosse qualquer outra venda. O homem o pegou, examinou rapidamente e depois me agradeceu com a cabeça. Sem dizer nada, passou-me outra nota de 100. Naquele instante, fui invadido por uma mistura de nervosismo e alegria. Não conseguia acreditar que em menos de meia hora havia ganho o mesmo que às vezes levava dias para juntar. Guardei o dinheiro e me afastei, caminhando rápido, ainda com a sensação de que havia feito algo que não deveria. Minha cabeça repetia, sem parar, que eu não tinha motivo para me preocupar, que eu apenas vendia flores e não tinha feito nada de errado. Antes de chegar em casa, parei em uma pizzaria. Quis aproveitar aquela bênção para dar uma surpresa aos meus avós, algo que não fazíamos com frequência. Já que quase sempre era mais barato comer em casa, enquanto esperava o pedido, olhava para as notas na minha mão e me perguntava que tipo de coisa era o que eu havia carregado naquele buquê. Não tinha respostas, mas naquele momento decidi não pensar mais nisso. Ao chegar em casa, minha avó se surpreendeu ao ver a caixa e me abraçou contente. Meu avô também se animou. Eu agradeci a Deus pelo que havia acontecido, convencido de que era uma bênção, embora por dentro continuasse com a curiosidade me corroendo. Sabia que havia algo estranho, algo que não era normal, mas tentei me acalmar, repetindo para mim mesmo que eu só estava vendendo flores. Depois daquela primeira vez, as trocas se tornaram constantes. Não passou nenhuma semana quando voltaram a aparecer no mesmo ponto. No início pensei que tinha sido algo isolado, um favor que fiz por acaso, mas logo percebi que não era assim. Nas 2 semanas seguintes, quase todos os dias eu me encontrava com os mesmos 2 homens. Às vezes chegavam primeiro em uma caminhonete preta, outras vezes em uma branca, depois em uma cinza, mas sempre eram eles. Chamavam-me com um aceno de mão, me entregavam um buquê e pediam que eu o levasse até o outro. Entregava-o alguns minutos depois e me davam uma nota de 100. Embora o dinheiro me ajudasse muito, comecei a ter dúvidas.
Cada vez que tocava aquelas sacolas escondidas dentro dos buquês, meu estômago embrulhava. Tentava me convencer de que não estava fazendo nada de errado, mas no fundo sabia que não. Era normal. Havia algo oculto que me estava envolvendo em um mundo que eu não entendia. Houve um dia em particular que me marcou. Naquela tarde, reconheci um dos homens em uma caminhonete branca. Ele fez o sinal de sempre, mas eu fingi que não vi. Ignorei e fiquei na calçada, como se nada tivesse acontecido. O carro seguiu em frente sem parar. Minutos depois, passou o... Outro sujeito em uma caminhonete preta também me chamou, mas voltei a ignorar. O coração batia forte, minhas mãos tremiam, mas eu estava decidido a não me aproximar. Naquele dia, vendi todas as minhas rosas como de costume e voltei para casa com o que havia juntado honestamente. Quando peguei o transporte público para retornar ao meu bairro, senti-me em paz, como se tivesse tomado uma boa decisão. No entanto, ao descer e começar a caminhar pelas ruas de terra da minha vizinhança, minha tranquilidade se quebrou. Uma caminhonete escura se aproximou devagar atrás de mim. No começo pensei que fosse apenas passar, mas freou ao meu lado. O vidro abaixou e vi o mesmo homem que havia me chamado horas antes com aquela voz grossa. Disse que eu entrasse. Fiquei parado, não queria, mas o sujeito repetiu a ordem com um tom mais duro. O medo me venceu e acabei entrando no banco de trás, ao lado do passageiro. Assim que fechei a porta, a caminhonete arrancou. O silêncio dentro era pesado. Eu não sabia se olhava pela janela ou se ficava imóvel. Foi então que o homem disse que a partir de agora eu trabalhava para eles. Falou com calma, sem gritar, mas sua voz tinha um tom estranho. Depois acrescentou que eu não precisava me preocupar, que eles me dariam um bom dinheiro e que, com isso, eu poderia ajudar meus avós. O fato de ele mencionar meus avós quase me deu um troco. Não entendia como sabiam deles, mas era claro que já conheciam mais da minha vida do que eu gostaria. Comecei a entrar em pânico, mas respondi que não. Queria problemas com ninguém, que eu só vendia flores e que preferia viver tranquilo e em paz ao lado dos meus avós. O homem sorriu de um jeito estranho e disse que eu não teria problemas com ninguém, que pelo contrário, eles iriam me proteger. Sua forma de dizer aquilo não me tranquilizou. Antes de me deixar sair, tirou do bolso uma pequena moeda. Era estranha, de cor escura, entre preto e azul. Ele a colocou na minha mão e disse que eu deveria sempre guardá-la na minha carteira. Garantiu que era um amuleto da sorte e que a partir de agora as coisas iriam melhorar para minha família. Disse isso sorrindo como se estivesse me fazendo um favor. Sua voz ficou mais séria quando me advertiu para não ter a ideia de ser esperto. Se eu fizesse isso, teria problemas. A caminhonete parou e me deixaram em uma esquina próxima à minha casa. Desci com a moeda na mão. O coração disparado e a sensação de que minha vida estava por um fio. Caminhei o restante do trajeto com medo, olhando para todos os lados, e ao chegar em casa, guardei a moeda na carteira como haviam me dito. Na manhã seguinte, acordei com a mesma rotina de sempre, mas ao sair cedo para comprar as rosas, descobri que já não era igual. Na esquina onde normalmente passava o ônibus para o centro, estavam me esperando. Era a mesma caminhonete que eu já tinha visto antes, mas dessa vez havia 2 homens. Assim que me viram, fizeram um sinal, e com o estômago apertado eu me aproximei. Entrei e lá dentro mostraram-me o que traziam. Não eram buquês grandes, eram vários arranjos pequenos com rosas, girassóis e algumas flores mais simples. No total eram uns 5 buquês. O que me chamou a atenção foi que todos estavam embrulhados com cuidado e cada um tinha algo escondido dentro. Não eram só flores, isso estava claro. Um dos homens me explicou que naquele dia eu deveria entregá-los a pessoas diferentes. Não era como antes, quando eu apenas passava um buquê de uma caminhonete a outra. Agora eram várias entregas e eu deveria ter cuidado para que ninguém os confundisse ou levasse por engano. Deram-me um prazo de 2 horas. Disseram que confiavam em mim e que dessa vez me deixariam sozinho para ver como eu faria. Antes de me deixar descer, perguntaram sobre a moeda que haviam me dado na noite anterior. Eu a tinha guardada na carteira, então respondi que sim.
O homem disse que era aquilo que me protegeria, que eu não precisava me preocupar porque enquanto tivesse aquela moeda, nada de ruim me aconteceria. Eu não entendia como uma simples moeda poderia me proteger. Lembrei-me dela na minha mente e o único sentimento que me causava era medo. Saí da caminhonete no mesmo ponto onde sempre trabalhava. Cumprimentei um conhecido que vendia garrafas de água na esquina. Tentei agir normalmente e fiquei esperando os carros. Logo chegaram os primeiros veículos. Cada vez que se aproximava um dos que já haviam me avisado, eu entregava o ramalhete como se fosse uma venda comum. O estranho foi que não eram apenas caminhonetes. Naquela manhã, uma das entregas foi para uma mulher que dirigia um táxi, e ela recebeu o ramalhete com a mesma seriedade que todos os outros. Durante todo o tempo eu me senti mal, o estômago se revirava e eu tinha a sensação de que a qualquer momento a polícia ia aparecer. Imaginava que alguém ia me apontar o dedo, ou que algum motorista que não tinha nada a ver com aquilo ia desconfiar dos meus movimentos. Eu tentava manter a calma, ficar ereto e não mostrar nervosismo. A única coisa que fiz foi pedir a Deus que me protegesse, que cuidasse de mim e que me deixasse voltar para casa com vida. No final, consegui entregar os 5 ramalhetes em menos de 2 horas. Quando tudo terminou, vieram me buscar na caminhonete. Eu entrei com o rosto sério, ainda com o estômago apertado. Os homens me olharam e um deles me entregou um maço de dinheiro. Quando contei, não pude acreditar. Eram R$ 1.000 pelo que eu tinha feito em menos de 3 horas. Jamais na minha vida eu tinha tido tanto dinheiro junto por um único dia de trabalho. Assim que me deixaram perto de casa, comecei a pensar no que poderia comprar. No entanto, antes de eu descer, um dos homens se inclinou para mim e disse algo. Ele me disse para não pedir nada a Deus, que eu não precisava, porque agora tinha um guardião. Repetiu que se algum dia eu precisasse de algo, só deveria pegar a moeda azul ou pensar nela. E isso seria suficiente. Eu não entendia por que pedir algo a Deus poderia ser ruim. Essa ideia me incomodou mais do que qualquer outra coisa. Desci da caminhonete em silêncio e guardei o dinheiro no bolso. Nesse mesmo dia, a primeira coisa que fiz foi ir a uma loja grande para comprar uma grande despensa. Levei arroz, feijão, açúcar, leite, pão e várias coisas que raramente podíamos ter em casa. Meus avós se emocionaram ao ver tudo o que eu levava. Sorriram e me agradeceram, sem imaginar de onde tinha vindo aquele dinheiro. Eu também sorri, mas por dentro, o medo não me deixava em paz. Estava feliz por poder dar algo melhor a eles, mas me pesava muito a maneira como estava conseguindo isso. Eu não dei ouvidos ao que aquele homem me disse. Desde criança, minha avó me ensinou a rezar todas as noites antes de dormir, e eu não podia deixar esse costume. Em casa, sempre houve imagens e um pequeno altar onde meus avós faziam suas orações todos os dias. Para mim era impossível pensar em me deitar sem falar com Deus. Eu sentia que era Ele quem realmente me cuidava, e não aquela moeda estranha que me obrigaram a carregar. Embora eu tentasse me afastar daqueles homens, nunca conseguia por completo. Eles sempre apareciam perto de casa, esperando na esquina ou me seguindo à distância quando eu ia ao centro. Não importava o quanto eu tentasse evitá-los, eles estavam vigiando cada passo meu. Isso me fazia sentir preso, como se eu já não tivesse opção. Acabei aceitando as entregas porque sabia que de qualquer maneira eles iriam me procurar. Com o tempo, comecei a notar coisas estranhas. No início eram só sensações, mas depois se tornaram situações mais claras. À noite, quando me deitava para dormir, sentia um peso no estômago. Era como se alguém me pressionasse forte, justamente quando eu estava para adormecer, como se me afundassem com força no colchão. Eu acordava agitado, suando e com a certeza de que aquilo não era normal. Não era só comigo. Minha avó começou a se queixar de mais dores. Agora era muito mais ruim para ela caminhar do que antes. Suas pernas ficavam rígidas, e ela dizia que sentia como se estivessem travadas, como se algo a puxasse para baixo. No começo, eu pensei que fosse pela idade,
Mas depois percebi que esses problemas começaram justamente na época em que aceitei trabalhar para aqueles homens. Um dia, minha avó me disse que tinha ficado sozinha em casa, porque meu avô estava na marcenaria e eu tinha ido ao centro. Ela estava descansando em sua cama, quando de repente ouviu batidas fortes na cozinha. Eram golpes muito claros e parecia que alguém estava batendo com força na parede. Ela pensou que tinham entrado para roubar e, como pôde, levantou-se com dificuldade para verificar. Caminhou até a cozinha, mas não havia ninguém. A porta estava trancada e todas as coisas estavam no lugar. Depois disso, começou a ter mais medo. Alguns dias depois, voltou a ficar sozinha em casa. Contou-me que estava dormindo de bruços e de repente acordou, mas não conseguia se mexer. Dizia que estava consciente, que ouvia e respirava, mas que seu corpo estava completamente paralisado. Nesse momento, sentiu como se algo subisse em suas costas. Era como se alguém tivesse se jogado com força sobre ela. Apertavam-na com tanta força que chorou de dor. Ela não conseguia virar o rosto, mas de relance conseguiu ver uma sombra que parecia a forma de uma pessoa deitada bem em cima dela. Não distinguia rosto nem traços, apenas uma figura escura. Tentava gritar, mas a voz não saía. Só quando conseguiu se mexer de repente, a sensação desapareceu. Virou-se rapidamente e o quarto estava como sempre esteve. Quando ela me contou isso, senti muito medo. Eu sabia que minha avó não inventaria algo assim, e o tom com que me disse aquilo era de uma seriedade que eu não conhecia. Com o passar dos dias, comecei a sentir que algo estranho estava acontecendo comigo. Não era só o medo de estar envolvido com aqueles homens, mas uma sensação física que começou a me preocupar. De repente, quando estava vendendo flores, nos semáforos, sentia fortes tonturas. Tudo ao meu redor ficava preto por alguns segundos, mas depois eu recuperava a visão. O calor estava de matar, então pensei que fosse isso, junto ao fato de não me alimentar direito. Mas com o tempo, os episódios se tornaram mais recorrentes. Uma tarde, quando descia para a mercearia do bairro, tudo se apagou. Senti uma tontura, tão intensa que a última coisa de que me lembro foi ter me apoiado em um muro. Depois, não soube de mais nada. Contaram-me que desmaiei e que foram alguns vizinhos que me levaram até minha casa. Eu não me lembro de nada disso. Só de acordar em minha cama com minha avó ao meu lado, muito preocupada. Ainda assim, eu não conseguia me livrar daqueles homens. Em uma ocasião, nem sequer me levaram para trabalhar no mesmo lugar de sempre. Dessa vez passaram para me buscar na caminhonete e saímos da cidade. Nunca tinham me levado tão longe, e eu ia com um medo enorme. Pensava que não veria mais meus avós. Deram-me vários ramalhetes e me colocaram para entregá-los em lugares que eu não conhecia, para pessoas que me olhavam de uma forma gelada. Nesse dia, o terror foi tanto que eu mal conseguia falar. Eu só fazia o que me pediam, pensando que talvez aquela seria a última vez que voltaria para casa. Para minha surpresa, no final me levaram de volta e me deram R$ 3.000. Era uma quantia que eu jamais tinha imaginado ter nas mãos, mas não me deixou feliz. Pelo contrário, me deu mais medo, porque entendi que já estava metido fundo, demais. Não havia como alguém me dar tanto dinheiro por algo bom. E o pior é que enquanto eu carregava essa responsabilidade, em minha família, as coisas ficavam cada vez mais complicadas. Meu avô sofreu um acidente grave na marcenaria. Estava trabalhando com uma das máquinas quando de repente perdeu um dedo. Os colegas o levaram imediatamente ao hospital, mas o dano já estava feito. Avisaram-me e corri até lá com o coração apertado. Vê-lo em uma maca com o rosto pálido e dolorido foi um choque muito grande. O susto que minha avó levou ao saber disso foi ainda pior. Assim que recebeu a notícia, sua respiração acelerou e ela começou a tremer. Não conseguia se controlar e tiveram que levá-la às pressas ao médico porque sua pressão estava muito alta. Eu me sentia sobrecarregado. Cuidar dos dois, estar atento às entregas forçadas e ainda lidar com as tonturas cada vez mais frequentes, estava me consumindo. Todas as noites, como sempre,
Eu me ajoelhava e pedia a Deus que me ajudasse. Mas comecei a perceber algo que me dava muito medo. Quanto mais eu rezava, mais coisas estranhas aconteciam. Era como se minhas orações, em vez de trazer alívio, estivessem atraindo desgraças. Eu continuava com as tonturas e às vezes sentia dores pelo corpo inteiro. E havia noites em que me custava respirar. Tinha medo de pensar que também estava adoecendo. Olhava para meus avós e me doía vê-los sofrer. Não entendia por que tudo estava desmoronando justamente naquele momento, quando mais precisávamos estar unidos. Cada vez que eu guardava a moeda, azul no bolso, sentia um arrepio, como se ela não me pertencesse. E toda vez que a tocava, lembrava das palavras daquele homem, me dizendo que eu não pedisse nada a Deus porque isso irritava o meu guardião, mas eu não conseguia parar de rezar. Era a única coisa que eu sabia fazer. Mesmo com medo, mesmo que as coisas piorassem, eu rezava a Deus com todas as minhas forças. Numa noite, depois de vários dias me sentindo mal e pensando que algo estranho estava acontecendo na casa, fui despertado por um som esquisito. Era mais como se algo estivesse se arrastando lentamente pelo chão. Meu quarto não tinha porta de madeira, apenas um lençol pendurado que servia de cortina. Fiquei imóvel por alguns segundos, escutando aquele som que vinha da cozinha. De repente notei que da pouca luz que entrava dali, se desenhava uma sombra que se movia atrás da cortina. Ela se deslizava de um lado a outro, como se alguém estivesse andando devagar pela cozinha. Com as mãos tremendo, sentei na cama e tentei me acalmar. Criei coragem e me levantei. Me aproximei e, com muito cuidado, movi um pouco o pano para olhar para fora. No canto da cozinha, bem entre o fogão e a parede, estava uma coisa muito alta. Era como se estivesse coberta com uma espécie de túnica preta que pendia até o chão. Não se movia, apenas estava de pé, como se estivesse me esperando. Senti minhas pernas dobrarem, o corpo não me respondia direito. Fechei a cortina com as mãos queimando de tanto nervosismo. Eu tremia sem controle e não conseguia parar de suar. O medo me dominou de tal forma que comecei a bater na parede com os punhos, como se fazendo barulho pudesse afastar o que tinha visto. No meio do meu desespero, ouvi meu avô sair do quarto e ir até a cozinha. Espiei de novo, com os olhos quase saltando de tanto terror, mas já não havia nada, só ele meio dormindo, perguntando o que estava acontecendo. Contei o que tinha visto. Disse que havia uma pessoa alta, vestida de preto, parada no canto da cozinha. Pensei que ele fosse rir ou dizer que eu estava sonhando, mas não foi assim. Meu avô ficou sério e me confessou que já tinha visto algo parecido. Ele explicou que numa noite havia saído ao quintal para dar comida ao cachorro. Quando se aproximou da tigela, viu claramente a silhueta de uma pessoa vestida com uma túnica preta, parada a alguns metros. Disse que falou com ela, pensando que fosse algum vizinho ou alguém que tivesse invadido a propriedade, mas aquilo não respondeu nada. O mais estranho é que o cachorro não estava agitado. Normalmente, quando alguém estranho se aproximava da casa, o animal começava a latir e não parava até que a pessoa fosse embora. Mas naquela noite, o cachorro estava tranquilo, sem sequer olhar para a sombra. Meu avô ficou observando e, em questão de segundos, aquela figura se moveu rapidamente para o lado, como se tivesse dado um salto. Depois, simplesmente desapareceu. Não ouviu passos nem ruído. Apenas viu como ela sumia diante dos seus olhos. Naquela noite foi impossível dormir. Sentia que aquela sombra podia voltar a qualquer momento, entrar no meu quarto e ficar parada ao lado da minha cama. O medo já estava me dominando por completo. Cada dia ficava mais difícil sair de casa. Já não era só o risco da polícia me pegar com algo que eu nem sabia direito o que era, mas também o terror de sentir aquela presença na casa e ver meus avós cada vez mais doentes. Um dia, enquanto me levavam na caminhonete para fazer mais entregas, criei coragem para perguntar a um daqueles homens o que estava preso na minha mente há semanas. Perguntei quem era aquele ser que supostamente era nosso anjo da guarda. O homem me olhou de lado e ficou calado alguns segundos. Depois respondeu com frieza.
Disse que aquele ser era um guardião, que eu não devia ter medo dele porque estava ali para proteger gente como eles, os que se dedicavam àquele tipo de negócio. Segundo ele, protegia os que cumpriam com seu trabalho, mas também advertiu que era muito ciumento. O sujeito então me perguntou se eu ainda rezava para Deus. Eu não podia dizer a verdade, então respondi que tinha parado de fazer isso. Ele sorriu como se estivesse satisfeito com a resposta e disse que era melhor assim, que se eu continuasse acreditando em Deus, aquele ser iria ficar com ciúmes e começaria a ferir as pessoas ao meu redor. Eu não conseguia processar o que dizia, pois tudo soava tão irreal e sem lógica. No entanto, dentro de mim, eu sabia que o que estava acontecendo na minha casa parecia estar relacionado. Chorava porque já não queria mais trabalhar com eles. O dinheiro já não me servia de nada se em troca eu tinha que viver com aquele terror constante. O que mais medo me dava não era ser descoberto pela polícia, mas sim que aqueles homens um dia me fizessem desaparecer, como eu já tinha ouvido acontecer com muitos outros. Às vezes, quando me deixavam perto de casa, eu caminhava devagar pelas ruas de terra da minha vizinhança. Eu não queria chegar, não queria olhar nos olhos dos meus avós, sabendo que tudo o que estava acontecendo era a consequência das decisões que eu tinha tomado. Nesses trajetos, mais de uma vez, parei e desabei em choro. Eu não aguentava mais. Me sentia preso entre a cruz e a espada, sem saída. Chorava escondido, com medo de que alguém me escutasse. Limpava o rosto rápido antes de chegar em casa, para que meus avós não percebessem nada, mas por dentro eu estava destruído. Já não era o mesmo rapaz que vendia flores com esperança de lhes dar uma vida melhor, agora era um jovem com um ser obscuro vigiando sua casa e com o medo constante de que a qualquer dia tudo acabasse. Com o passar dos dias em casa, tudo virou uma merda. Era um cheiro que foi se impregnando pouco a pouco. Era um cheiro difícil de descrever, como uma mistura de roupa parada no tanque com feijão azedo. Era como se muitas coisas se misturassem no ar. Aquilo me incomodava tanto que comecei a limpar tudo. Dei banho no cachorro, esfreguei o chão, tirei o lixo, mas nada adiantava. Pelo contrário, parecia mais presente a cada dia, como se tivesse grudado nas paredes e nos móveis. De verdade, era insuportável. Uma tarde, voltei do trabalho e encontrei meu avô na sala. Com a mão boa, ele estava limpando os quadros de santos que tínhamos no altar da casa. Me chamou a atenção porque fazia isso com muito esforço, como se estivesse limpando algo muito sujo. Me aproximei e notei que sobre as imagens havia umas manchas escuras. O estranho é que não saíam de jeito nenhum. Ele já tinha tentado com água, com sabão, e nada funcionava. Dava para notar sua aflição, porque ele limpava e limpava, mas as manchas continuavam. Naquela tarde, eu vi chorar. Sentou-se numa cadeira com o pano na mão e me disse que estava muito preocupado com minha avó. Ela já estava muito doentinha. Às vezes não queria comer e passava o dia deitada. Doeu-me ouvir aquilo porque eu vi derrotado. Aquele homem que sempre me pareceu forte e trabalhador, agora chorava de medo de perder a mulher da sua vida. Todo o dinheiro que aqueles homens me davam parecia não servir de nada. Mal chegava às minhas mãos e já ia embora com remédios, consultas e coisas que só eram consequência de estar metido naquele mundo. Já não via aquele dinheiro como uma bênção. Eu o sentia como um castigo. Um dia, com a cabeça cheia de pensamentos, propus ao meu avô que fôssemos para outra cidade, que recomeçássemos em outro lugar, embora eu mesmo soubesse que a ideia soava fantasiosa. Ele me ouviu e depois respondeu que não podia fazer isso. Aquela casa e aquele terreno eram a única coisa que tínhamos. Comentou que logo iria melhorar e voltaria a trabalhar, que não havia necessidade de fugir. Eu o olhava e queria dizer a verdade, queria confessar tudo, mas não conseguia. Então ele me olhou com seriedade e me disse algo que me atravessou. Comentou que os vizinhos tinham me visto várias vezes entrando numa caminhonete de manhã. Me perguntou se eu estava metido em algo ruim, porque também tinha notado que eu trazia mais dinheiro para casa, e isso não era normal. Aquele momento foi um dos mais duros da minha vida. Ver os olhos do meu avô cheios de medo e tristeza
me quebrou por dentro. Quis contar tudo, dizer o que estava acontecendo, mas não fui capaz. Com dor no coração, neguei. Disse que não era verdade, que trabalhava muito e que o dinheiro vinha do meu esforço. Prometi a ele que não estava fazendo nada de errado. Senti que aquela mentira era uma traição, mas também me convenci de que dizer a verdade só o afundaria ainda mais. Naquela noite, vi ele ficar em silêncio, com o olhar perdido, e fui para o meu quarto com a garganta apertada. Numa madrugada, acordei, fiquei deitado em silêncio, e então ouvi a voz da minha avó me chamando da cozinha. Era a voz dela. Levantei rápido pensando que algo havia acontecido. Caminhei até a cozinha, mas quando cheguei não vi ninguém. Tudo estava em silêncio, e apenas a luz fraca que entrava da rua iluminava um pouco os móveis. Espiei no quarto dos meus avós para me certificar de que ela estava bem, e lá estavam os dois, dormindo profundamente. Minha avó respirava com calma e meu avô roncava um pouco. Fiquei parado na porta, confuso. Não entendi o que tinha ouvido. Pensei que talvez tivesse sonhado, mas nesse momento a voz voltou a soar, mais forte e mais perto. Ouvi atrás de mim, quase sobre a minha nuca, com a mesma entonação de sempre. Girei com tudo e ao lado da geladeira estava a silhueta de uma idosa. Não era como uma sombra difusa. Era um vulto nítido, uma figura que se distinguia claramente. Seu corpo era escuro, mas tinha a forma de uma mulher encurvada, com o cabelo comprido caindo sobre os ombros. Virei-me e corri para o quarto dos meus avós. Não quis acordá-los, não queria assustá-los ainda mais do que já estavam. Sentei em um canto do quarto, no chão, com as costas coladas na parede. Fiquei olhando para a porta, esperando que aquela coisa entrasse. Passaram minutos que pareceram horas. Não ouvi passos, nem vi a cortina se mover. O silêncio era absoluto, mas meu coração não parava de bater forte. Aquela noite não preguei os olhos. Fiquei naquele canto até amanhecer, pedindo a Deus que não deixasse aquela entidade entrar no quarto. Ao amanhecer, e antes que meus avós acordassem, saí para a garagem com os olhos inchados de cansaço. Sentia que não aguentava mais. Tinha medo da casa, das caminhonetes, da moeda, de tudo. O medo estava me consumindo e cada noite se tornava pior que a anterior. Por isso, quando aqueles homens passaram por mim outra vez na caminhonete e me levaram para outra parte da cidade para fazer entregas, criei coragem. Assim que tive oportunidade, lhes disse o que vinha guardando dentro de mim por semanas. Confessei que não queria continuar com aquilo, que seria a última vez. Falei com sinceridade, ainda que minha voz tremesse. Disse que estava com medo, não queria problemas com ninguém, que o único desejo era levar uma vida tranquila e em paz ao lado dos meus avós. Esperava uma reação intensa, uma bronca, até uma ameaça, mas surpreendentemente aceitaram com calma. Me olharam sérios e um deles respondeu que tudo bem, que se era isso que eu queria, não haveria problema. Disseram que só precisava terminar o que tinha para aquele dia e depois não me incomodariam mais. Naquele momento senti um alívio tão grande que precisei abaixar a cabeça para que não vissem meus olhos cheios de água. Ao descer da caminhonete, quase senti as lágrimas caírem de felicidade. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de cima de mim. Só precisava entregar aqueles ramalhetes naquele dia, cumprir aquela última vez, e depois seria livre. Comecei a trabalhar com mais calma do que das outras vezes. Entregava as flores aos carros que me haviam indicado, sem sentir aquela pressão insuportável de antes. No meio de tudo, enquanto esperava o semáforo mudar, enfiei a mão no bolso da calça e toquei a moeda azul que me tinham dado. Sem pensar muito, atirei-a, apertei-a na mão e a joguei no meio da rua. Nem me preocupei onde caiu, só queria que desaparecesse da minha vida. Desde aquele instante comecei a repetir a mim mesmo que a partir daquele dia seria livre, que não voltaria a carregar aquilo, que não haveria mais sombras, medo ou culpa. Cheguei até a imaginar o momento de voltar para casa, abraçar meus avós e dizer a eles que tudo ia melhorar.
Mas a felicidade não durou muito, porque naquela mesma tarde começou o verdadeiro terror. Voltando para casa, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que o bairro estava mais agitado que o normal. De longe, vi as luzes vermelhas e azuis de várias viaturas refletindo nas paredes das casas. Também havia uma ambulância estacionada justamente na rua onde morávamos. Os vizinhos estavam reunidos em pequenos grupos, olhando para minha casa com rostos sérios. Naquele instante, senti uma terrível sensação. Não sabia o que tinha acontecido, mas meu corpo já entendia antes da minha mente. Comecei a correr e quanto mais me aproximava, mais forte era o pressentimento sombrio. Ao chegar na esquina, pude ver claramente o que acontecia. A porta da minha casa estava escancarada e, na entrada, paramédicos se moviam rapidamente. Parei, em seco, quando meus olhos viram o que nunca quis ver. Estavam colocando os corpos dos meus avós na ambulância. Minha avó enrolada em um lençol branco, meu avô coberto até o rosto, ambos imóveis, ambos sem vida. Naquele instante, minha mente se apagou. Não lembro de cada detalhe, porque foi como se tudo ficasse branco e distante. O mundo seguia em movimento, mas eu fiquei suspenso naquele momento. Só ouvia um zumbido forte nos ouvidos, como se estivesse dentro de um sino. Gritei como um louco. Tentava me aproximar, tocá-los, confirmar que ainda respiravam, mas os homens da ambulância me impediram. Me empurravam para trás, dizendo que eu não podia passar, que me acalmasse. Eu não entendia nada, só queria chegar até eles. Nem cheguei a entrar em casa. Não me deixaram chegar perto, mas por dentro eu já sabia o que tinha acontecido. Não havia dúvida. Tudo aquilo não era acidente, era vingança contra mim, contra minha desobediência. Fiquei com os gritos presos na garganta, sentindo meu coração se partir em dois. Meus avós eram tudo que eu tinha, e em um piscar de olhos os havia perdido. O pior foi a culpa. A culpa me atravessou como um veneno. Eu sabia que tinha provocado tudo, que por me meter naquele mundo e por aceitar a proteção de algo que nunca entendi, havia trazido aquela desgraça para minha casa. O olhar dos meus vizinhos confirmava isso. Eles me observavam com desconfiança, tristeza e medo. Eu podia sentir em seu silêncio que me apontavam como responsável. Aquela tarde minha vida mudou para sempre. Já não havia nada que eu pudesse fazer por eles. Já não tinha um lar, uma família, e só me restava a lembrança do carinho deles. Passaram-se 15 anos desde aquele dia. Mas para mim é como se tivesse acontecido ontem. Agora vivo no norte do país, e embora minha vida tenha tomado outro rumo, a lembrança dos meus avós nunca me deixa. Muitas vezes repito para mim mesmo que não foi culpa minha, que nunca procurei me meter naquilo, que tudo o que fiz foi com a intenção de ajudar. Eu só queria dar a eles uma vida melhor e que não lhes faltasse nada. Minhas intenções foram boas, mas a vida me arrastou por um caminho escuro que não consegui controlar. Nesses momentos me acalmo um pouco e penso que não era algo que estava em minhas mãos. Mas outras vezes acontece o contrário. Não é fácil viver com a sensação de que falhei com as únicas pessoas que me deram tudo na vida. Às vezes, quando me sinto mais fraco, ainda choro ao recordá-los. Ouço suas vozes e penso em tudo o que sofreram no final. Fiquei com o desejo de dar a eles a vida tranquila que tanto sonhava e de comprar uma casa mais bonita, de dar a eles o que mereciam. E, até hoje, isso continua sendo um espinho no meu coração. As pessoas que me conhecem pensam que sou um homem forte, mas por dentro sigo carregando o peso dessa história. Nunca deixei de rezar. Todas as noites sigo pedindo a Deus que cuide dos meus velhinhos e que lhes dê descanso no céu. Esse costume nunca perdi, porque foi o que eles me ensinaram desde criança. O que mais me inquieta até hoje é não saber o que realmente era aquele guardião de quem aqueles homens falavam.